servir a dois senhores, ou o mesmo que cochear em dois pensamentos. A Bíblia, ela é bem clara sobre a possibilidade de estar servindo a um ou a outro Senhor. E isto a Bíblia diz que há de agradar a um e odiar o outro. E isto é o que nós vemos, que não há possibilidade de estar servindo a dois senhores. Como também a Bíblia faz menção neste mesmo sentido, que a pessoa deve ser quente ou frio, porque morno Deus há de vomitar da sua boca. E então, baseado na Bíblia, a divisão de lealdade é considerada uma grande situação de perigo espiritual. Então, quando há divisão de atenção, divisão de servir a dois senhores, isto leva a uma grande possibilidade da pessoa se perder e não agradar nenhum ao outro. E não há como servir a Deus servindo também as coisas que desagrada a Deus. E hoje, para angariar, para ajuntar, para ser aplaudido, pode ser muitas coisas, mas isto há uma grande confrontação com a palavra de Deus. Esta é considerada uma grande razão para nós tomarmos uma decisão de servir a Deus ou não servir a Deus. Ou seja, totalmente comprometido com os princípios divinos, ou se está afastado, essa advertência aparece de forma clara, tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como também no Novo Testamento, que é uma nova aliança em Cristo Jesus. As principais passagens sobre este assunto que ilustram o conceito de servir a um ou outro Senhor, no Antigo Testamento, está registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. O profeta Elias repreende o povo. Israel no Monte Carmelo, com a famosa frase, muito conhecida na Bíblia, que diz: até quando vocês, povo de Israel, vão cochear entre dois pensamentos? E veja aqui que Deus fala com um povo específico que foram chamados, foram escolhidos para Ele. E mesmo sendo escolhido, há uma grande possibilidade das pessoas que foram escolhidas, ou seja, hoje, no tempo em que vivemos, vemos pessoas na igreja que estão cocheando entre dois pensamentos e ainda juntos, congregando e estando nenhum grupo com o objetivo de servir a Deus, mas cocheando entre dois pensamentos. E veja só que esta frase do profeta Elias é bem clara: até quando vocês vão ficar neste comportamento de cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, decida se vocês creem em Deus, no que a palavra de Deus diz, ou se é Baal, siga. Baal é as coisas que se referem tipologicamente em tudo que agrada o mundo. E ele diz: siga-o. Se vocês acreditam que o prazer de vocês estão nas coisas mundanas, nas coisas do mundo, então siga. E falando sobre a palavra mundo, a palavra de Deus diz também:
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A nação tentava misturar a adoração ao Deus verdadeiro com a idolatria pagã. Isto é o que vivia Israel naqueles dias. No Novo Testamento, já com a nova aliança em Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus ensina que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. No contexto, refere-se à impossibilidade de servir a Deus e às riquezas, ou o dinheiro. Falando sobre dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, pois isso são coisas que o mundo oferece para que todos sejam eles servos de Deus ou não, mas quando se trata de amor, a pessoa passa a fazer qualquer coisa por amor àquilo ou a quem está amando. E o amor também ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque a pessoa leva a fazer qualquer coisa por causa do dinheiro. Então o perigo é estar na instabilidade e a falta de direção. Direção servir a Deus e direção servir o mundo e o que no mundo há, neste contexto de amar aquilo que está fazendo. E o amor deve ser a Deus, para que não venha a perder a sua direção, pois um coração dividido impede a pessoa de experimentar a plenitude da fé. Oremos neste momento para conter os nossos propósitos a servir ao nosso Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento eu rogo a Tua plenitude de propósitos em minha vida, para que eu tenha e todos os ouvintes possam crer e ter uma direção, servir ao Senhor, em nome de Jesus.